estamos ao vivo, direto aqui, eu de Brasília, e os nossos entrevistados de hoje. Vou contar um segredo para você. Tem uma pessoa que se chama Marilac, e ela me botou num grupo. Você entende que tem um monte de gente interessante, e eu convidei 3 dessas pessoas, e 2 eu acho que são administradores, que é a Bianca e o Rodrigo, acho que são. E um outro, cara, que deu umas respostas num sarau que eu participei, extremamente inteligentes, muito informado, chamado Camilo. Você vai assistir agora essa entrevista, quem tiver online pode participar, lançando temas e tudo. Eu vou ler tudo que você escrever online. Se você botar uma carinha, eu digo, tal pessoa botou uma carinha, tal pessoa botou coraçãozinho, tal pessoa é fã do Rodrigo, tal pessoa da Bianca. Mas primeiro eu vou compartilhar a tela do meu computador para mostrar para você já a transmissão aqui ao vivo. Tá? Aqui o Cultura Alternativa é um portal de notícias que tem a página principal, turismo, geral, literatura, música, artes cênicas, artes plásticas e contato. Quando você digita Cultura Alternativa no Google, aproximadamente 285 milhões de resultados com esta expressão é o resultado de hoje. E o Cultura Alternativa é número 1. Quando você digita TV Cultura Alternativa no Google, hoje são 109 milhões de resultados. Cultura Alternativa número 1. Aqui o Instagram do Cultura Alternativa, Cultura Underline Alternativa, com 13 mil seguidores. Aqui o Facebook com 14 mil, digite aqui, ó, Portal Cultura Alternativa. Aqui era um vídeo que eu estava fazendo upload, esqueci de tirar, e aqui é a nossa transmissão ao vivo. Eu já combinei, se você é admirador do Rodrigo da Rosa, da Bianca, aí a Bela Vari e do Camilo, eu combinei com eles que eu vou marcar 2 minutos por cada resposta. Aí vamos dizer que o Rodrigo está super empolgado, dando uma resposta, e eu falo 30 segundos. Mas não é para o Rodrigo parar de falar. Ele só alinhava a resposta dele, sabendo que faltam 30 segundos para os 2 minutos. Então tá tudo certinho. Vou marcar o tempo total agora da entrevista e marco o meu tempo. Eu sou Anand Rao, eu tenho 42 anos na arte e cultura. Há mais de 30 anos atrás, eu fiz um jornal chamado Navegos, o Jornal da Arte Candanga, que participou desse jornal Renato Manfredini, que depois virou Renato Russo, né? Cássia Eller, que a gente brincou muito no Bom Demais, e a Zélia Cristina, que depois se tornou Duncan. Então, a gente tem uma certa história. Publiquei 20 livros de poemas, prefácio de Caetano, prefácio de Rolando Boldrin. Publiquei CDs, eu tenho um monte lançados, sempre com gravações caseiras, que eu acho essa a deficiência dos meus CDs, mas está tudo aí na One RPM, iTunes. Adoro musicar poemas sem nunca ter lido poema. Viajei para o festival em Montreux, musico poemas no palco. Estou no palco, faço uma música lá com 30 acordes e tal, me amarro nisso. Adoro, acho que é uma energia incomensurável. Sou filho de indiano, então lido muito com energia, tá certo? E isso me encanta muito essa questão de nunca ter lido poema e musicar poemas. Fiz vários shows no Brasil assim, e estou aqui com esse pessoal que eu admiro muito e vou conhecer melhor como você. Eu não sei nada, quase nada da vida deles, tá? Só participei de um sarau, não me lembro se eles falaram de si, acho que não. Então, cada um vai falar de si, tá certo? Vou começar aqui com o Rodrigo da Rosa, tá? O Rodrigo da Rosa, 2 minutos para você falar de si. Eu falei aqui 1 minuto e 30 segundos sobre mim. Rodrigo da Rosa, quem é você? Maravilha, muito boa noite. Sou Rodrigo da Rosa. Boa noite, Anand. Boa noite, Bianca. Boa noite, Zé Camilo. E boa noite, espectadores Brasília, Brasil. Bem, sou Rodrigo da Rosa. Eu me reconheço como poeta, né? Embora também seja brincante. Sou músico, sou compositor também. Publiquei uma tradução de poesia importante em 2013. Publiquei também um livro de poesia em 2018 e vários poemas em várias coletâneas. Também sou pesquisador, né? Sou mestre em educação, também já estudei bastante literatura,
Sou professor, sou educador, e nesse ano eu estou com vários projetos, né? Estou com 2 livros infantis, um tratando sobre o tema da inclusão e da adoção, são 2 temas bem bonitos, e um outro livro infantil, recente, esse surgiu na quarentena mesmo, sobre a vida dos felinos, né? Inspirado na minha realidade, que eu vivo com felinos e com cachorro, vocês estão ouvindo, inclusive. E esse livro infantil também está saindo aí. Tem mais outros 2 livros que vão sair esse ano ou no próximo, um tratando sobre corpo, né? É uma experiência que eu tive com dança e expressividade corporal, e um outro a partir de um laboratório de dança na Faculdade de Educação da USP, onde eu coordeno um núcleo de circo também, né? Então, também 30 segundos. sou palhaço. 30 segundos. Sou palhaço, né? A pesquisa do palhaço é bastante longa na minha vida. Sou palhaço de hospital, tenho mais ou menos 10 anos aí de palhaço de hospital, instituições, asilos, né? Casa de longa permanência, como se chama hoje. Hoje mesmo vim de uma. E esse trabalho com palhaço tem uma centralidade na minha vida, embora eu me reconheça muito mais poeta do que ator, do que palhaço, né? O palhaço é um grande desafio do meu crescimento pessoal. Mesmo assim, tenho muitos amigos e também tenho alguns números que tenho apresentado em alguns locais aí do Brasil, alguns festivais. E é isso, muito obrigado. Sou Rodrigo da Rosa, prazerzaço estar aqui com vocês. A Bianca vai se apresentar, o Camilo, mas o primeiro tema, já vou dizer de antemão, que vai ser corpo. Corpo, em homenagem a Rodrigo da Rosa, que vai ser o último a falar sobre esse tema. Bianca, melhor só Bianca. Bianca, você tá entendendo? Fala 2 minutos para mim quem é você. Bom, meu nome é Bianca Bellavari. Eu me formei como atriz e arte educadora e depois eu fiz uma especialização em humor e também depois, mais para frente, em pedagogia. E aí eu sou uma eterna pesquisadora também da cultura popular brasileira. Eu sempre me conectei muito a isso, a palhaçaria também. Desde que eu me formei, assim, praticamente, muito conectada nisso, nessas linguagens, né? E hoje eu estou muito ligada mais à educação, né? Eu trabalhei muito com a educação infantil, então eu estava trabalhando antes da pandemia com os bebês, e ainda assim, tipo, como palhaça às vezes, né? Mas a minha palhaça estava ali, já no meu trabalho com os bebês, de certa forma, porque a gente propunha muita coisa lúdica, né? Então eu sempre trabalhei muito com o lúdico, ligado também à infância, né? Sempre propus muita coisa para as crianças. Dei muitas aulas, né? Fui professora durante muito tempo. Desde que eu me formei, eu sou professora de teatro. E aí, por isso que eu mergulhei na pedagogia, que chama Pedagogia para a Liberdade, né? Um curso que eu fiz bem legal, que durou 1 ano e 3 meses, por isso que é uma especialização. E assim, a poesia está vindo muito mais forte agora. Eu escrevo desde 2013, na real. Mas eu estou me conectando muito mais forte agora na pandemia. E é louco isso, né? Porque eu acho que a gente precisa colocar os nossos bichos para fora. Então, por isso que eu acabo escrevendo mais agora, porque eu acho que é muito mais necessário e urgente, assim, sabe? 30 segundos. É um sentimento que está pipocando, assim, que aí eu gosto de escrever como uma cura mesmo. Então, minha ligação à poesia também tem a ver com meu bisavô, que era poeta, que era do Pernambuco. E eu tenho uma página no Facebook, que chama No Silêncio da Madrugada, que é uma página poética. E é isso. Perfeito. Olha, essa pessoa eu aprendi a admirar, principalmente quando ele citou Taiguara, um disco que eu ouvi minha vida inteirinha. Você entende que é um disco espetacular do Taiguara. Então, mestre Camilo, quem é você? Boa noite, Anand. Boa noite, Bianca, Rodrigo. Bem, eu sou um libriano, né? Que justamente nesse mês de outubro aí, vou completar 66 anos.
outubro também como um mês de aniversário do cantor Taiguara. A história da Taiguara basicamente foi na minha adolescência, né, que eu ouvi os primeiros discos deles e me acompanhou pela vida toda. E a questão da arte, para mim, né, também foi por esse período na adolescência que eu buscava um caminho, né, de realização e sabia que era na área de humanas. E foi onde eu tive essa experiência com o teatro pela primeira vez e mergulhei, né? Mergulhei nessa carreira. E estamos aí, né, determinados até hoje aí, né, continuando nessa arte. Enfim, são vários trabalhos, vários estudos, né, especializações, e tem muita história ainda para rolar nessa carreira minha aí, né, que agradeço também ao Rodrigo, a Bianca, esse encontro que nós tivemos aí através desse período pandêmico, né, que arrematou toda a gente aqui, graças a esse evento do Sarau que é realizado, nós estamos aqui hoje desconectados. Mas a minha história basicamente é essa, né, esse amor pela arte, né, vocacionado realmente, e estamos aí emprestando nessa nossa existência aí. Perfeito. Então, o primeiro tema é corpo. Daqui a pouco eu leio, você que está online, seus escritos, tudo, escreva, coloca suas opiniões, bote temas. Quer fazer uma pergunta direto para o Rodrigo, para a Bianca ou para Camilo? Faça. Eu vou aqui fazer a pergunta. Você tem que participar. Você é valorizado aqui. Inscreva-se e ative as notificações. Corpo. Eu tinha, na minha adolescência, 160 quilos. E tive problemas cancerígenos ao longo da vida, 3 problemas cancerígenos. Então, você que é uma pessoa que tem uma obesidade muito alta, tenha cuidado, porque é uma questão muito séria a nível clínico. E aí eu emagreci violentamente, hoje eu tenho 110, entre 110 e 107 quilos, tenho 2 metros de altura. A questão do corpo, para mim, sempre foi um peso muito grande. Estou falando do meu corpo, porque eu era muito discriminado por ser gordo. Por exemplo, pessoas se afastam de pessoas gordas, às vezes por causa do odor, como é que chama? Do suor, do cheiro. Eu entrava num avião e eu notava que as pessoas olhavam para mim de forma diferente. Tipo assim, tomara que esse cara não senta do meu lado. Eu fui 40 anos funcionário público federal e eu nunca vi uma pessoa gorda num cargo alto, num cargo de primeira. É um negócio interessante, porque hoje na sociedade se fala muito da discriminação em diversos segmentos, mas o gordo tem uma discriminação muito grande também. Depois que eu emagreci, a aceitação da minha pessoa, do meu corpo, enfim, foi muito grande. Inclusive, quando eu toco, eu posso colocar o violão numa alça, que eu não podia antigamente, porque ficava assim, muito para cima e atrapalhava o meu canto. Eu sempre tinha que cantar sentado. E outra coisa, eu fiz muito, declamei muitos poemas e às vezes ficava sem ar. Era uma coisa interessante, porque eu trabalho muito diafragma para poder ler os poemas e tal. Hoje, eu sou um homem extremamente feliz com o emagrecimento que eu tive de mais de 40 quilos, né? Sei lá quantos quilos, e mantive. Já tenho vários anos nesse meu corpo atual. Então, agradeço ao Rodrigo da Rosa, deixa eu ver, anotei aqui o tema, Rodrigo da Rosa. Quando eu olhar para baixo, é porque eu estou anotando temas aqui que eu estou pegando das respostas deles. Não é falta de educação nem descortesia com as pessoas que estão aqui. Rodrigo fica por último e eu queria que o Camilo começasse a falar sobre esse tema que se chama corpo. Camilo, por favor. É sobre o corpo, né? Já começando já com uma música do próprio Taiguara, né? Universo no teu corpo. Falando um pouco da minha experiência corporal, né? Eu já desde a minha infância, né? Que eu vivi praticamente 20 anos numa cidade interiorana, né? Do Centro-Oeste paulista. Fui uma criança muito ativa, né? Ribeirão, nado, corrida, pega-pega, assim, corporalmente era muito elétrico, muito dinâmico, né? Uma vida muito saudável, né?
E depois a gente ia enveredando pelas aulas, pelos ginásios, pelas aulas de educação física também. Eu sempre procurava dar tudo de mim. Era aquele tipo daquela pessoa mesmo que vestia camisa, né? Que transpirava, que suava, que jogava futebol. Era um garoto atleta, né? Um menino assim bem muito esportivo. Então eu tive esse acompanhamento, esse dinamismo corporal. E foi assim minha vida toda. Pratiquei até o próprio futebol. E posteriormente, né, os circos também vinham à cidade. Tinha a questão dos trapezistas, os filmes que a gente via, né? Tudo muito atlético, né? Os filmes do Tarzan, o John Wes Miller, né? Um exímio nadador, um olímpico. E todas as vezes também, todas as Olimpíadas que eu via, né? Eu ficava assim maravilhado com aqueles atletas, né? E sempre me espelhava. Então eu sempre tive essa preocupação meio de atleta. E aí vem as artes, né? O teatro, a dança, a expressão corporal que é muito exigida de um ator, né? 30 Que até segundos, tá? Mas é isso, a importância do corpo para mim é vital, né? Não tem, eu sei no seu próprio caso, né, de obesidade, né? Eu conheço pessoas que sofrem muito, muito mesmo e se entregam, né? Estão desanimadas, não vê uma expectativa, não vê uma luz no fim do túnel. E parabéns por você, por essa sua vitória e esse seu exemplo. Mas o corpo é vital. Uma importante informação, essa semana na CNN, eu vi uma entrevista com um monge budista que mora na Tailândia, mas que não segue as 227 regras que devem ser seguidas, e ele trabalha o corpo dele. E ele informa nesse programa que vários monges budistas não fazem exercícios e se tornam diabéticos. Se você tiver chance de ver esse programa, eu sou diabético, por uma questão corporal de falha minha ao longo da vida, e é uma coisa interessante, eu não sabia disso e vi esta semana. Bianca, por favor, o tema é corpo. Boa noite. Eu acho que eu não falei boa noite. Desculpa. Bom, para mim, corpo é muita coisa, né? Principalmente pensando na pandemia, né, nesse contexto que a gente está vivendo louco, maluco, é o autocuidado, né? Acho que a pandemia se resume ao autocuidado, quer dizer, é uma necessidade, né, que a gente precisa ter, mas que muita gente acaba não fazendo. Por quê? Porque está em casa, entendeu? Eu acho que fica num lugar muito confortável e acaba não praticando exercício, não se cuidando e achando que, tipo, isso é, sabe, bobagem, assim. Mas eu não concordo, assim. E eu falo por mim, porque eu tive uma crise, duas crises, na real, nessa pandemia, né? Tive uma crise de rim e uma crise aqui, ó, que é por conta de muito esforço, que chama LER, né? Que é lesão do esforço, né? Repetitivo. Uhum. Por quê? Porque eu estou fazendo crochê. E eu esqueci de alongar antes, sabe? Eu nem pensei na hora. Fui fazendo. Eu não parava, tipo... É porque eu fiquei viciada em crochê. E aí eu tô vendendo e tal. E aí, assim, eu não parei. Aí chegou no fim de semana. Nossa, tudo dolorido, meu. E aí que eu vi a importância de se alongar antes, entendeu? Então, isso é só um exemplo. E a pedra também. E depois eu fui entender o significado disso. Por que que eu tive essa crise? Por que que eu tive pedra no rim, sabe? E eu consegui liberar, já me curei disso. Tipo, eu liberei as pedras. 30 segundos, tá? E até escrever um poema sobre isso. E tenho escrito também muita poesia sobre esse processo do crochê. Então, como eu acho importante, sabe, a gente estar se cuidando mesmo, em todos os sentidos corporais, assim, sabe? Assim, de se olhar para dentro, e se cuidar fisicamente, né? Fazer exercício, cara. É possível, gente. É possível fazer exercício corporal na quarentena.
Bacana, Escuta. então, homenageando depois a Bianca, e eu acho que o Rodrigo, talvez o Camilo também, eu estou aqui pegando tudo, anotando, mas é a questão de atuar, ser ator, vai ser o outro tema. E agora, nosso homenageado desse primeiro tema, que citou a palavra corpo na sua resposta. Então, Rodrigo, corpo, Rodrigo. Maravilha. Eu gosto de pensar o corpo como expressividade, né? Assim como a gente se expressa através da palavra, do canto, o corpo se expressa e com o corpo nós sentimos o mundo. E a minha experiência com a dança é muito nessa direção, né? O quanto que a dança me fez perceber o mundo de outra realidade. E esse livro que eu vou lançar se chama Vertigem, Esse Ser Corpo, tem um poema que eu vou ler rapidamente. O quanto a forma da palavra civilização silencia os corpos, que se esparramam sem dó pelo solo, pelas entranhas, pelos grunhidos do chão áspero, pélvico. O quanto a palavra dança, no escuro do ser, vitaliza o sujeito à água, ar e suor. O quanto o corpo se rasga no espaço ocre, se esgarça no tempo pálido, se ilumina na companhia, na guia, na soleira das horas, se dilata o ser corpo no cume do mundo, no sentir da célula, no esquecimento da civilização. O corpo respira o tempo, agarra o presente, sobra no medo, cala o espanto. Esse é um poema que fala sobre o corpo. E esse exercício que nós fizemos foi um exercício chamado Corpo e Imaginação, e aí existia realmente o exercício de escrita depois do trabalho com o corpo, e a proposta era uma escrita instantânea, né, do que estava brotando. Eu vou ler um outro aqui rapidamente. Encontrei a magia nos movimentos do corpo, no cântico ancestral, na circularidade ascensionada, inspirado pelos ciclos da natureza, em êxtase, fiz-me raiz e tronco, floresci escandinavo, floreei, espargi-me rizoma, dancei o passado e o futuro, acessei a noite cálida, fluí savana, incrustado em lida e seca, multipliquei resfôlegos, bailei sobre os ais do sol, a secura dos anos, deambulei brotos, flores, esparramei sementes, consolei meu engodo, aguardei a peste, a fome, a guerra, germinei no amanhecer. A aurora me conduziu a um céu inimaginável, dancei em paragens, entre mãos e línguas, dialetos remotos com sabor ocre, fonemas exóticos, sintaxes completadas por piscadelas, lexos raros, rastejantes, coloridos por abundante relva, eflúvios agrestes, florais em palavra, anis, abacaxi em flor, essência, caqui-pêssego. Refugiei-me no pântano, aguardei estepes. Minha dança desencontrou o comércio, reuniu os homens, fez doce a vida das mulheres, e suas crianças ensinaram o bailar da vida. Do tronco rude e esturricado ao seivou, reuni o calhau, pus na roda, fiz ciranda agreste, umbigada setentrional, o negrume azeita a vida, fiz de todos um, e da unidade doçura, da malícia carícia, mão na mão, e no peito o sentido. Perfeito. Posso ir? Você quer falar mais? Sobre o corpo, concluir. Esse é um outro poema sobre o corpo e essa experiência realmente da expressividade do corpo e como a gente pensa com o corpo, né? Bacana. Pessoal, você que está online, tá? Existe uma pessoa aqui que é o Jonathan Henrique, que é um cara conhece muitos poetas no Brasil. É bacana esse pessoal do Sarau Poético conhecer o Jonathan Henrique. Ele faz uma série de antologias no Nordeste. A Cláudio Sarro, ela escreve, parabéns, amigos. A Sergina, ela é uma das pessoas que mais participa das nossas transmissões. Obrigado, Sergina. Ela escreve, faz muito tempo que não vejo gente... quando lhe diz mulher está muito... quando uma pessoa diz mulher está muito gorda, ou então está muito magra, aí eu falo assim,
Sabia que eu gosto do meu corpo do jeito que ele é. Tá aí a Sergina falando para nós essa questão muito interessante. E tem a Júlia, que diz que a Bianca é maravilhosa. E a Cláudio Sarro, ela coloca corpo como instrumento de criação poética. Então, é até interessante, porque o tema agora, em homenagem à Bianca, eu acho, porque ela falou algumas coisas assim nessa linha, ela falou a palavra, eu não sei se eu estou enganado, mas palhaçaria, não é? Eu acho que ela falou isso. E aí o tema agora é atuar, a arte de atuar. Eu te digo que eu leio muitos poemas há muitos anos e nesse período de pandemia eu comprei um fundo branco, um fundo azul, um preto e um chroma key. Eu utilizo muito o diafragma, utilizo muito a entonação vocal para falar meus poemas. E eu falo poemas de várias pessoas. É uma coisa que eu faço há muitos, muitos anos mesmo. E eu gosto muito de olhar fixamente para a câmera. Eu não gosto muito de tirar o olhar e ficar lendo. Mas tem um grande ator, Paulo Altran, que quando lê poemas é um espetáculo total. Você entende? Usa muito bem a pausa, muito bem a pausa. Eu uso muito o silêncio, eu gosto muito do silêncio. E eu gosto muito também de improvisar. Quando eu estou falando textos, eu tenho tema, e assim eu improviso, e para me recuperar, eu uso um pouco do silêncio e da respiração. Eu faço um casamento da respiração com silêncio na música, ao ler poemas. Eu gosto muito da entonação, por exemplo, eu odeio ver poetas assim... Não, tem que ser assim. O meu coração fluiu e está. Olha aí, você já fez muitos vértices, muita entonação, muita pausa, muitos elementos você utilizou. Então eu atuo, realmente atuo ao ler poemas. Muitas vezes, inclusive, uso técnicas que eu aprendi no teatro, que eu poderia ser um bom ator, segundo alguns diretores de teatro, mas eu tenho um problema sério que eu tinha, e a gente falou no primeiro tema, que é o corpo. Então, eu não ficaria nu numa peça, porque eu teria vergonha do meu corpo. Então, é interessante essa questão, porque meu abdômen, apesar do emagrecimento, é em avental, e é um abdômen feio. Então, eu não ficaria nu. Aí, nunca me tornei ator, porque, às vezes, poderia ter um momento que eu teria que fazer alguma cena e eu não faria. É isso que eu tenho a falar sobre atuação, a arte de atuar, e homenageamos Bianca, então vamos deixá-la por último, né, para falar sobre esse tema, e eu começo com Camilo. Camilo, a arte de atuar. Para mim, a atuação é muito importante, né? Como eu estava já dizendo, que eu acho que e toda a minha infância, toda a minha juventude, tudo aquilo que eu vi, né, as coisas que eu li, né, as histórias, os romances, me levaram a esse universo, né? E tem uma palavra que eu gosto muito de usar, que é a fé cênica, né? Que a fé cênica é realmente se você não passar aquilo para aquelas pessoas que estão te assistindo e verem aquilo como verdadeiro, né? Elas podem até que elas se levantem e vão embora. Então, mas é acreditar naquilo que você está fazendo, viver aquela personagem. Em resumo, é isso, é uma fé cênica, né? Mesmo que seja um teatro, mesmo que seja uma representação, aquela é uma personagem autêntica, verdadeira. É realmente vestir a camisa. Eu acho que eu tenho esse carisma, né, de passar essa fé cênica nas personagens e nos trabalhos que eu realizo, né, de estudo, pesquisa, sempre com essa sinceridade. Então, a atuação, para mim, é basicamente isso, é você mergulhar nas personagens e vivê-las, né, vivê-las intensamente e fazer com que as pessoas que estão assistindo acreditem naquilo que você está dizendo, né, que não seja um canastrão, que não seja um ator aí, né, com um pouco nível de convencimento. Então, atuar é basicamente estudo, é aprofundamento, é saber das personagens, para poder ter um repertório bom para, né, te passar uma história verdadeira, né? Atuar é isso aí. Perfeito. Atuar é basicamente estudo,
conhecer os personagens. Olha, se você pegou a partir da minha fala, dá uma volta e vê o Camilo falando, que é um depoimento bonito, sabe? De uma pessoa que valoriza a questão do estudo, estudar o personagem. Agora, o Rodrigo, eu acho que ele disse numa das respostas que ele atua, parece que inclusive como palhaço. Eu não sei se estou enganado, ele vai poder me corrigir, não é? Então eu queria que o Rodrigo falasse sobre a arte de atuar. Rodrigo, acione seu microfone e fale, por favor. Parece que o Rodrigo está congelado na imagem, né? Então, você tem essas questões na web. Pode ser que eu congele, pode ser que o Camilo congele, depende de como está a web daquela região. Então, eu vou deixar o Rodrigo por último, vamos mudar assim que ele descongelar. Ó, tanto que ele caiu agora e está voltando. Quando ele voltar, eu já admito ele. Fica tranquilo, você que gosta do Rodrigo, que vai entrar, daqui a pouquinho ele fala. Então, Bianca, a arte de atuar. Bom, eu ia ficar por último, mas agora né, mudou tudo. Bom, para mim, a arte de atuar é exatamente o que o Zé falou, né? Eu acredito nisso, o José Camilo. Eu concordo com o que ele falou. E, ao mesmo tempo, me veio muito a questão do palhaço, né? Como eu falei, que é muito forte, latente em mim, é que, primeiro, a gente tem que ter humildade, sabe? Para atuar. Antes de vestir um personagem, acho que a gente tem que ter humildade, porque senão tem aquela coisa, né, de que o teatro fala muito. Não é o ator que tem que brilhar, e sim o personagem. Por isso que é tão importante a gente baixar a bola e tipo, perceber que se a gente está vestindo a roupa do personagem, né, ou não. Ou se a gente só quer brilhar no palco, né? Porque tem muito ator que tem muito ego, assim, sabe? Eu vejo muito isso no teatro. Muito ator que quer brilhar e tudo mais. Agora, a palhaçaria te coloca no chão mesmo, literalmente, assim. Porque o palhaço tem que ter, não pode ter ego, né? Para você colocar o nariz de palhaço, é uma grande exposição. Muita gente não tem coragem de colocar o nariz e dar as caras, sabe? É muito sério esse trabalho, não é uma coisa assim, só porque é engraçadinho, né? Tipo, vamos lá, colocar maquiagem, fazer palhaçada. Não. É muito mais sério o negócio, entendeu? Porque é um trabalho de você se observar o que você tem de fracasso e assumir isso no seu próprio palhaço, na sua atuação na palhaçaria, né? Então, o 30 palhaço segundos, tá? é revelar justamente todas as questões que a humanidade tenta esconder, assim, na gente, né? Então, quando a gente aprende a rir de si mesmo, é isso que o palhaço faz e faz todo mundo dar risada. Quando a pessoa se identifica com esse palhaço, é o que provoca o riso, entendeu? Não é você rir do outro, e sim você rir de si mesmo e fazer com que os outros riem junto, né? Tipo, junto, assim. Então, Perfeito. isso. O Rodrigo vai falar daqui a pouquinho, só um minutinho, sobre a arte de atuar. E o próximo tema vai ser uma homenagem ao Camilo. Na primeira resposta, o Camilo fala assim, se eu errar o signo, me perdoe, mas ele fala que é de Áries. Então, é a importância dos signos, tá? Em homenagem ao Camilo. Foi um dos poucos entrevistados que falou o seu signo ao responder sobre si mesmo. Eu achei interessante demais. Então, Rodrigo da Rosa, a arte de atuar. Narradores de cordel é nosso nome popular. Passam dias, passam meses, nossa arte é cordelar. Se você não conhecia, hoje aqui vai conhecer o que nós, os narradores, temos para lhe oferecer. Peço que você preste muita atenção na rima que o cordel tem na sua metrificação. Cordel Literatura veio lá de Portugal, desembarcou na Bahia no tempo colonial e logo foi tomando gosto do povo do lugar, de norte a sul encantando com seu verso popular. O cordel fala de tudo que se possa imaginar,
Fala de Lampião, o conto mais popular. E de Maria Bonita, mulher do Lampião. E de Padre Inciso, de sobrenome Romão. Fala de João Grilo e de Pedro Malazarte. De Mateus e de Chicó, retratando suas artes. Fala de peste seca lá do sertão, mandacaru, chique-chique, cansanção, vaqueiro e vaquejada em dia de castração, e não esquece de tsunami com a sua devastação. Fala do pavão misterioso que vaga a longa jornada, e de faminto retirante vagando pela estrada. O poeta do cordel fala de tudo um pouco, seja ele um erudito, até mesmo caboclo. Um cordel de Assis Brasil, e gosto de brincar, gosto desse brincante, gosto muito da atuação, assim, a atuação tem um papel muito importante na minha vida, né? Desde muito cedo, eu tinha 5 anos de idade, eu vi minha primeira peça, e aquilo já tocou meu coração. Estava representando um ancião, né, que batia um tacape no chão, assim, e aquilo, eu falei, eu quero ser isso. E o teatro nunca saiu da minha vida nesse lugar do coração, sabe? No meu livro que eu publiquei em 2018, fiz um pequeno poema para o teatro, chamado A Magia do Teatro. Um poema muito curto, rimado, com verso popular, que é assim: a magia do teatro nos lega a outro lugar. Na soma de um, somos 1000, novo universo a singrar. O texto do grande autor, com camadas de sentido, tecidos na dor da lida, avança como balido, recompondo nossa vida. Entoa o corpo ator um caminhar diferente. Sua fala desconstrói nosso viver indigente, nos ensina a recobrar o sentido do viver, que a correria constante com o fel faz fenecer. Perfeito. Um poema bem curtinho sobre o teatro, sobre a magia do teatro, que é algo muito central na minha vida, né? Eu sou amigo da Bianca também da palhaçaria, né? E nós temos muitos amigos em comuns nessa área, nessa busca, porque há uma diferença grande entre o ator e o palhaço, né? Isso precisa ser dito, porque o palhaço é uma busca muito mais profunda, embora o ator seja também, né? O palhaço exige de nós colocar a cara a tapa, né? Colocar o nariz, na verdade, é você se expor completamente quem você é, você precisa ser quem você é, né? 30 segundos, tá? É isso que eu tenho a dizer. 30 segundos. Isso que eu tenho a dizer sobre o teatro, muito marcante. Deu uma congelada de novo, tá, Rodrigo? Deu uma congelada, eu estou vendo bem o Camilo, estou vendo bem a Bianca, então eu sei que não sou eu que congelei, tá bom? Então, tá voltando, já tá voltando, tá bom? Então, agora seria a importância dos signos, tá? Aí, voltou, beleza. Tá, então, Rodrigo, tem uma hora que na entrevista eu digo sempre virei fã. Alguma hora eu digo virei fã e realmente virei fã do Rodrigo da Rosa. Ele sabe trabalhar muito bem, sabe, declama bem, trabalha em entonação, virei fã, tá? Realmente virei fã. Agora, a importância dos signos em homenagem a Camilo, e Camilo fica por último para falar dessa questão. Te confesso, eu sou virginiano, mas eu não entendo, apesar de ser filho de indiano, eu não entendo nada sobre a questão dos signos. Eu entendo... O que eu poderia falar? E uma coisa importante que eu quero te revelar agora, quando você não entender de um assunto, não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Eu não entendo da questão dos signos. Então, eu estou falei 30 segundos e vou me calar. Vou passar a bola, você entende, para a Bianca, para que ela fale sobre essa questão dos signos, aquilo que ela tem de percepção da questão, porque eu não tenho, sabe? E gostei muito quando o Camilo falou o signo dele. Eu achei um diferencial. Eu fiz 3.000 entrevistas, raramente a pessoa fala o signo quando se apresenta. Então, eu achei muito legal esse tema. A palavra é da Bianca.
a importância dos signos? Bom, a importância dos signos é para quem acredita nisso, né? Nem todo mundo dá importância para isso. E tudo bem também, né? Eu acho que... Eu sempre... Na verdade, eu gosto muito desse assunto, cara. Todo mundo que eu conheço praticamente pergunta qual é o seu signo, né? E eu também, direto. É engraçado, né? Parece que a gente acaba colocando os signos numa caixinha, né? E acaba achando que cada signo é só aquilo que está descrito e tal. Mas eu acho que a gente é um mapa inteiro, né? Mapa astrológico inteiro. A gente é mais do que só os signos. Minha mãe faz numerologia e eu vejo cada vez mais que a astrologia está muito ligada à numerologia, que eu vejo pela interpretação que ela faz, assim, né, dos mapas. Eu já estudei um pouco sobre a numerologia, então, assim, eu vejo quanto tem uma ligação da numerologia com a astrologia, né? E a astrologia, quando você falou desse tema, me fez lembrar as estrelas. Aí eu queria ler um poema, já que o Rodrigo está mandando ver aí nos poemas. Eu queria ler um poema que eu separei até, que tem a ver com o lance das estrelas, que foi a partir de uma música, que, aliás, é de uma amiga super amigona que está frequentando os saraus, e ela tem uma música que fala das estrelas, né? Então, eu escrevi a partir dessa música, então eu vou ler. Todo mundo está me ouvindo? A gente está te ouvindo, só a imagem que a gente não vê. Ah, tá. Tá bom? É que eu mudei aqui a imagem, rapidinho. Bacana. Entre a morte e o sublime estão as estrelas, um grande mistério de 5 pontas. Na imensidão, um pontinho, como nós na Terra. Quem morre vira estrela? Quando morrer, vou virar estrela. Nem tudo que morre se apaga para sempre. Perfeito. Tá? Voltou sua imagem. Tá bom? Então, vou passar para o Rodrigo, tem a palavra. Tá? Rodrigo, a importância dos signos. É interessante, né? Como os astros nos influenciam, né? Podem nos influenciar e estão sempre nos influenciando. Isso é bonito da vida, é um mistério. É um grande mistério. Eu acho que a astrologia, assim como a religião, as religiões e a filosofia, elas pensam o homem, pensam no ser humano e tentam projetar algum futuro para ele. E tem um poema que eu penso um pouco sobre essa questão de crença e futuro, né? E é mais ou menos assim: para onde me levam deleitosas crenças do amanhã? Se eu singrar realidade tanta, verei ainda presente grande? Se sempre me prendesse a vida, as mãos acalentariam o que não fui? Fecho os olhos a tudo que é forma e sou, permaneço. Sou todo teoria e meu casebre rui. Acarinho ideias, frondosas ilusões fazem o peito tilintar. Inábil ante a opacidade concreta, sonho, com ele, alguma molécula, quiçá, montes. Essa brincadeira, né? É uma brincadeira com a fé, na verdade, né? A fé move montanhas, né? Então, eu digo que talvez eu possa mover uma molécula e quiçá, montes, né? Essa brincadeira, acho que as crenças, elas são 30 importantes. segundos, tá? 30 segundos. Então, nós podemos sonhar, nós podemos criar realidades e possibilidades. Mas eu acredito que a astrologia é uma ciência interessante, eu acho que ela tem muito fundamento. Ainda estamos longe da verdade, mas estamos todos muito longe da verdade, né? Tem um ditado chinês que diz, né? Existem 2 caminhos, né? O verdadeiro e o meu.
Quer dizer, eu ainda estou muito longe do verdadeiro e vou seguir o meu caminho. Muito legal, tá? Olha, agora o homenageado, né, nessa questão, porque ele falou o signo dele, não é? Então, Camilo, a importância dos signos. Então, o meu signo é Libra, né? Libriano. Perdão. E no último dia, do dia 22 de outubro, que no dia 23 ele já passa, né, a ser Escorpião. Então, estou no limite aí, né, de um libriano para o signo de Escorpião. Eu não conheço assim profundamente a astrologia, né, mas todos não, mas os grupos, as companhias, né, que eu trabalhava, assim, às vezes eu via que tinha alguém do elenco que era um estudioso, né, da astrologia e fazia, né, mapas astrológicos das pessoas, dos atores que queriam, né, e conheciam profundamente e levavam muito a sério isso. Mas eu vejo sim sabe, essas ligações que de tal pessoa, você se relacionar com uma pessoa que é de tal signo, que tem uma personalidade, né, forte, um ascendente, né, da pessoa. E o meu próprio signo, que ultimamente fiquei sabendo, o signo de Libra, ele é regido pelo ar, né, pelo elemento ar, o signo de Libra. Eu falei, é uma coisa que eu não sabia desse detalhe, né? Porque cada signo tem um elemento que o rege. E também um outro detalhe, mas isso aí já tem a ver um pouco com astronomia, né? Nós temos aqui em Bauru, aqui onde eu resido, tem um instituto de astronomia astronômico que dá, né? Fala sobre astronomia. E a cada estação do ano, né? Primavera, outono, verão, inverno, é uma constelação diferente. A cada estação muda a constelação. Então, por exemplo, primavera, você vai poder observar a cauda do escorpião, né? Pégasus. Era um detalhe que eu não sabia, né? Mas a cada estação do ano muda-se a constelação do céu e é onde se aparecem as figuras zodíacas, né? Então, eu acho que tem muito a ver, mas é isso. A questão do signo, para mim, eu admiro e levo também muito em consideração. A questão do libriano, do equilíbrio, tem muito a ver, sim. Perfeitamente. Você que entrou agora, saiba que essa questão de dizer 30 segundos é só para informar para a pessoa que cada pessoa tem 2 minutos para responder, só para informar que faltam 30 segundos para os 2 minutos, mas cada pessoa alinhava a sua resposta tranquilamente. Não fique com raiva de mim. E agora eu vou colocar vocês que estão online aqui. Ana Carolina Mendes do boa noite. Ana Carolina Mendes, adorei, Bianca, falou tudo. Cláudia Sarro, queremos o graveto. Tá aí, queremos o graveto, então vão ter o graveto. A Bianca deve saber, o Rodrigo deve saber, a questão do graveto, não sei. Você está entendendo? Sebastião Guerra, massa, Bianca, para interpretar tem que ter humildade. Temos de estar felizes para alegrar os outros, tá? Cultura alternativa, a Agnes respondendo, que maravilha sua interpretação. A Agnes Adussumili, ela é editora do portal e ela escreve que o Rodrigo da Rosa foi maravilhoso ao falar o poema. Aí, Cláudia Sarro, viva o graveto, tá aí o graveto, tá? Wanderson Santos, Amanda Hall, Bianca, José Camilo e Rodrigo, vocês arrasam. Ana Carolina Dubô, é muito a Bianca no meio da conversa perguntar qual o seu signo, olha só. Cultura alternativa, Wanderson Santos, que bom que você está conosco. Aí o Wanderson fala, viva Cultura Alternativa, viva. Daqui a pouco, vamos botar a Cláudia Sarro, fala, lindo poema, Bianca. Tá aí a Bianca com o pessoal que curte ela, todo mundo aí presente, tá? Então vamos lá agora, falando sobre o seguinte tema, técnica para escrever. Técnica para escrever. Diferente, acredito que um pouco diferente do Rodrigo e da Bianca, eu já escrevi poemas extensos, já escrevi com vários versos. E eu, lendo recentemente o filósofo Bauman diz que hoje o mundo é líquido. Eu noto, às vezes, quando eu mando um WhatsApp para minha mulher, para a Agnes, que está respondendo ali online, ela não lê. Eu, às vezes, boto na última linha, eu boto só umas 4 linhas, aí ela fala,
mas que horas vai ser esse evento? E eu escrevi lá na mensagem, mas ela não leu, porque tudo é muito rápido hoje. Então eu passei a usar uma técnica para escrever os poemas, que são poemas curtos, muito curtos, né? E utilizo cores no fundo, porque eu publico esses poemas no Instagram, no Facebook, nos grupos e tal, para tentar prender a atenção visual, mas sempre curtos, porque me parece que hoje, para minha infelicidade até, sabe, as entrevistas do canal, a média de assistência das entrevistas é de 14 a 20 minutos. A gente grava aqui 1 hora, nós estamos com 48 minutos e 9 segundos, e a média é 14 a 20 minutos. 14 geralmente e tal. É um negócio muito interessante. Quando você vê, você pode pegar o seu Instagram e ver também uma série de coisas, tá? Que você vai ver todas as informações. Uma coisa importante para quem, quando acabar a pandemia, quando tiver um sarau num bar, eu participei de inúmeros, cuidado ao falar poemas extensos. Cuidado, que você pode perder o público. Eu notei muito isso. E quando o público é seu amigo, ele diz, lindo, Bianca, lindo. Aí se a Bianca falar assim, certo, você viu aquela hora que eu falei sobre o tema A Rosa? Aí eu vi, é lindo. Não tinha esse tema no poema. Então é muito importante você notar essa coisa da... Eu estou muito preocupado com isso. Os textos do Cultura Alternativa, do Portal de Notícias, quando são longos, a pessoa lê assim até o 2º parágrafo. E aí a gente teve que botar subtítulos, sempre. Porque aí a pessoa está interessada só em saber onde é que vai ser a peça, aí ela já vai na agenda, já vai lá embaixo onde é que vai ser a peça, acabou. Se ela quer ler sobre o Rodrigo, aí a gente abre um subtítulo, Rodrigo da Rosa, aí ela lê o Rodrigo. Você está entendendo? Então é muito interessante, e aí eu passei a escrever realmente poemas pequenos, falei 2 minutos e 44 segundos, então cada um tem 3 minutos para falar sobre sua técnica, para escrever, porque eu estou muito preocupado com isso. As pessoas não têm tempo para ler. Eu vi no grupo que eu faço parte com eles, o Sarau Poético, né? E é extenso às vezes nos poemas. Eu procuro ler e eu fico acordado até 3 da manhã, com calma, e se eu opino num grupo, eu opino privadamente. Privadamente, porque eu fico muito preocupado em opinar bom dia, boa tarde, gratidão, oi. Então, isso me perde, porque o mundo é muito cheio de coisa hoje. Então, eu estou muito preocupado com isso e vou abrir a palavra sobre a técnica para escrever. Vou começar com o mestre Camilo. Mestre Camilo, técnica para escrever 3 minutos, tranquilo, fala com tranquilidade, tá? Bem, eu gosto, né, de escrever, mas eu não assim, poemas, poesias, eu não tenho esse dom, né? Mas eu gosto de redigir algumas coisas, né, escrever algumas matérias, né? Tenho um hábito aqui também de mandar algumas cartas ao nosso jornal aqui, né? Mas eu tenho percebido que todas as coisas que eu escrevo, né, elas são sucintas, né, elas são muito curtas, são rápidas, né? E tem realmente cartas imensas, né? Eu gosto de ler. Não me preocupa que eu perca ter a paciência de ler um texto grande, né? Eu não tenho, porque eu tenho o hábito, eu gosto de leituras. E como ator também, você tem que ter esse gosto pela leitura, né? E realmente, as pessoas não tão paciência hoje para lerem textos grandes. Nas próprias redes sociais, eles fazem até um teste, né? Você vê só fotos, né? Então, eu quero ver se realmente você lê o texto para poder curtir aquilo que eu estou dizendo. Mas é isso. Eu gosto de ler, mas eu gosto de escrever também, mas sucintamente, né? Não tenho assim um gás para fazer grandes textos, não, né? Mas é uma coisa mais jornalística mesmo, né? Uma matéria assim. Não tem uma técnica, né? De como prender a atenção da pessoa. Eu acredito que é aquela coisa mesmo verdadeira, né? O teu repertório, o vocabulário que você tem, o assunto que você está tratando, né? E poder
ser sucinto, né? E trabalhar com isso. Perfeito, perfeito, Camilo. Agora, ó, se você vê aqui alguma discordância entre a gente, você vai ver que existe uma coisa bacana aqui, que é o respeito. O respeito. Eu vou respeitar amplamente todas as opiniões e eu creio que eles também vão me respeitar. Então pense nisso, você que adora usar o Facebook para agredir. Pensa nessa questão do respeito. Acho que a gente está querendo implementar isso também nesse diálogo para você. Rodrigo, por favor, técnica para escrever, se você tem técnica, se você escreve com coração ou não, enfim. Técnica para escrever, um tema muito caro, né? Muito caro mesmo. É um tema que me interessa muito. Eu sou formado em letras, né? Tive uma formação bastante sólida nessa área de poesia, de análise de poesia. E eu acho que todo poeta ele passa por vários momentos de escrita, né? Então, na minha obra mesmo, eu tenho momentos que eu uso o verso popular, o verso septuassílabo, né? 7 sílabas poéticas, rimado, muito semelhante ao verso do cordel. Eu uso muito esse verso quando eu quero, às vezes, por exemplo, esse poema do teatro que eu li agora, é um tema um tanto filosófico e profundo, mas eu quis usar uma métrica bastante popular, para deixar ele mais leve, para deixar ele mais audível, né? E esse verso tem muito a ver com o brincante, né? Que aí eu tenho o pé do meu palhaço, aí o graveto, na verdade, é o nome do meu palhaço. Então, esse pé do brincante é o pé do verso septuassílabo, né? O verso popular, etc. E agora também gosto, às vezes, de fazer soneto, tem alguns sonetos, né? Brincar com essa forma clássica, né? 2 quartetos e 2 tercetos e uma síntese, que tem uma síntese filosófica, etc. Também gosto dessa questão mais racional, né? Mais clássica da poesia. E também uso bastante o verso livre. Acho que o verso livre tem a sua grande beleza. Eu uso rimas com muita moderação, porque eu acho que a rima ela é boa, mas em alguns momentos ela infantiliza seu poema, em alguns momentos a rima ela até enfraquece seu poema sonoramente, né? Às vezes ouvir aquele som novamente vai enfraquecer a ideia que você quer transmitir. Eu acho que tem poemas, pensando aqui você como jornalista, né? Eu gosto muito das funções da linguagem, né? Então tem mensagem que quer comunicar algo. Então tem poemas também que são mais referenciais, né? Que estão mais centrados na função referencial da linguagem. É claro que a função poética tem que predominar, né? Quer dizer, a mensagem centrada nela mesma. Essa é a grande beleza da poesia, a grande beleza estética da poesia. Mas eu acho que sim, há poemas que são mais, por exemplo, poemas mais engajados politicamente, poemas que defendem ideologias, né? São poemas que são mais referenciais, são mais jornalísticos. Isso é muito o poema do Brecht, né? Um poema pedagógico, fazendo 30 esse segundos, poema. tá? 30 segundos. E também existem poemas mais sentimentais, românticos, líricos, né? Centrado no emissor, são poemas mais centrados nas emoções do emissor. Também construo esse tipo de poemas, né? Ultimamente, eu tenho me preocupado muito com a sonoridade da palavra, né? Então, eu sou um pesquisador da palavra, da sonoridade. Não é palavra dicionarizada, não, ou palavra difícil. É palavra que eu vou buscar, às vezes, um nome de uma ave do sertão, um nome de uma planta. Quer dizer, não é que eu vou lá buscar, mas eu me deparo com essa palavra e falo, nossa, que sonoridade bonita, isso tem até um aveludado, isso tem até um aroma, né? Então, essas diferentes camadas de sentido que tem a palavra. Então, é um tema muito caro e eu ficaria horas falando sobre ele. Obrigado. Perfeito. Olha só, você deve assistir essa resposta do Rodrigo da Rosa. Extremamente inteligente. De novo, virei fã. De novo, virei fã. Tá? Agora, no grupo Sarau Poético, eu não sei se eu estou enganado, mas a Bianca recentemente publicou um poema e botou uma imagem. Ela botou uma imagem, eu acho que foi isso. E eu li esse poema por causa da imagem.
Olha, a imagem casou, me chamou, me parou, me travou e eu li o poema. Você vê que há um casamento dessa questão da imagem, que me fez ler o poema. Eu vejo que eu faço parte de grupos poéticos no WhatsApp, quase 50, mas eu digo para vocês, a imagem é interessante demais, cara. Eu li o poema da Bianca e eu me lembro que eu escrevi publicamente no grupo que eu tinha gostado, que é raro em mim. Eu escrevo sempre privadamente para não encher o grupo. Então, Bianca, por favor, técnica... Ó, eu vou pedir desculpa para você que está assistindo, mas a gente vai estender um pouco o programa, que está muito interessante, porque existe um tema que a Bianca falou que deve ser abordado aqui, que é o ego. Ego. Isso é muito importante abordar, porque o artista tem muito ego. E eu gostaria de abordar esse tema para saber como é que eles vão se posicionar. Bianca, técnica para escrever. Nossa, é bem longo mesmo, né? Gera muitas coisas, essa coisa, né, de técnicas para escrever. Eu queria começar parabenizando o Rodrigo, que eu admiro muito e aprendo muito com ele. Obrigada, Rô, pela parceria e pela troca de sempre, assim, porque ele tem um grupo maravilhoso no WhatsApp que faz a gente escrever e praticar essa técnica, né? E também ler outros poetas é muito interessante, porque ele propõe, a partir de uma epígrafe ou uma música, a gente tem que escrever. Então é muito legal, porque ele sempre traz propostas e aí aquilo instiga a gente a falar, e agora? E eu adoro o desafio, eu acho maravilhoso o desafio, eu aprendo muito com isso, assim. Estou sempre buscando me desafiar nesse sentido, sabe? Tem muita gente que se bloqueia, né, para o desafio, mas eu acho legal para o nosso crescimento como poeta, né? Para a nossa escrita, ficar nesse lugar de desconforto. E tudo bem, né? Acho que é importante para a gente crescer. Mas, assim, eu assumo que a minha escrita nunca teve uma forma, nunca seguiu uma forminha, sabe? É aquilo, assim, eu sempre escrevi a partir do meu coração. A partir do momento que eu tive uma aula com Antônio Nóbrega sobre a técnica, sobre essa coisa de decassílabo e não sei o quê, tarará, eu travei. Por quê? Porque eu queria acertar, entendeu? Então eu fiquei um tempo sem escrever porque eu queria seguir aquela forma e falava, meu Deus, sei lá, tipo, eu tentei algumas vezes, mas eu desisti fácil, sabe, assim? Eu acho que, eu não sei se eu tinha maturidade suficiente também, mas naquela época eu travei, né? Isso foi em 2016. Então eu fiquei muito tempo sem escrever. É fase, né? Mas eu acho que tem a ver um pouco com isso. Quando a gente aprende a forma, a gente sai um pouco, sabe, da gente. A gente fica querendo acertar, né? Então, assim, eu não gosto muito de seguir uma forma. Eu gosto de seguir a forma do meu coração. Muito legal. Isso, assim, eu escrevo a partir dos meus insights, das minhas intuições, né? Eu sempre escrevi assim. Às vezes vinha um verso na minha cabeça, eu tinha que escrever. Se eu perdesse aquilo, já era, sabe? É uma coisa meio intuitiva, meus poemas, assim. Inclusive, Muito bacana. Vai lá. 30 segundos. Rapidinho. O lance, assim, eu não falei aqui, mas eu escrevo poemas eróticos, né? Os poemas eróticos me trouxe muita coisa assim de observar as minhas experiências pessoais, escrever inspirado nisso, nas imagens, nas coisas que eu vivi, né? E no lance do desconstruir o tabu também, o meu tabu, sabe? E das pessoas também, né? Acho que é meio por aí, assim. Perfeito. Olha aí, pessoal, você está vendo que você que quer escrever, você não precisa só usar a técnica, você pode escrever com seu coração. Isso é muito importante também, depoimento importante aí. Você que só pegou a entrevista a partir de agora, por favor, ouça a Bianca, que dá um depoimento super importante sobre a arte de escrever, técnica para escrever. Agora o tema é ego. Ego. Então, olha, eu vou te dizer o seguinte, eu acredito que eu sou egocêntrico, realmente. Eu adoro, você entende, aplauso. Eu estou com 60 anos. Antigamente eu tinha vergonha de dizer que eu era egocêntrico, eu achava que era uma coisa menor.
mas eu acho que todo artista, ele gosta, ele é egocêntrico, ele gosta do aplauso, ele faz um trabalho, ele gosta do elogio. Agora, eu gosto muito da crítica construtiva. Isso me ajuda muito, muito, muito. Eu sempre me critico muito. Eu estou buscando eternamente me comunicar bem através da minha poesia e da minha música, estudando muito. Então, por exemplo, hoje eu não escrevo um poema que tenha uma palavra erudita, que não seja entendida por todos. Eu não escrevo. E eu uso muita metáfora, e como o Rodrigo já falou, a sonoridade da palavra me deixa enlouquecido. Eu acho o som da palavra uma coisa incrível. Agora, eu te confesso, se uma pessoa me elogia e tudo, eu convido logo, abro logo um Brunello italiano aqui, vamos tomar um Brunello e tal, que eu quero você aqui comigo, vamos fazer logo uma matéria com você no Cultura Alternativa, vamos fazer na TV e tudo. Eu acho que o ego, não só no artista, mas, por exemplo, meu pai era geólogo, e quando ele fazia uma excelente exposição com um belo abstract, que era um resumo de uma apresentação dele, e as pessoas aplaudiam, elogiavam, ele adorava. Eu acho que em diversas áreas as pessoas gostam disso, e eu estou falando do egocentrismo positivo. Não é aquele bobo idiota de ficar mascarado. Ah, eu não vou mais falar com a Bianca porque eu ganhei um prêmio. Não sei. Ah, isso é estupidez. Você está entendendo? Estou falando de um negócio gostoso que eu acho que todo artista tem. Não tenho vergonha de dizer que eu adoro ser elogiado. Então, agora, a palavra é do Camilo. Vamos ver o Camilo, o que ele vai falar sobre essa questão do ego. Eu acredito que o ego, né, um ego benéfico, né, é até uma coisa positiva para o indivíduo, né, como autoestima, né, como se gostar de si mesmo, ter orgulho de si, né, das coisas que faz, das coisas que realiza, né. Eu vejo muito isso, né, não dessa maneira egocêntrica que você diz, a pessoa egoísta, que só pensa em si, mas eu também vejo também um perigo nisso tudo, né, no perigo da pessoa ególatra, né? Que pode até engessá-lo, né? Pode levar ele num inchaço absurdo e até fazer mal, né? Para sua própria carreira, né? Eu tenho vários exemplos de atores que se inflaram, né? Depois de um determinado sucesso e não conseguiram administrar esse inchaço, né? E tiveram que se afastar realmente para até viver uma vida monástica para zerar, né? Então, isso é muito prejudicial, né? Realmente, é isso que acontece, né? Que quando a coisa fica exacerbada. Mas eu confesso também, como todo artista, aquilo que você disse, né? Acho que o artista vive disso, vive do aplauso, vive do reconhecimento, as críticas construtivas também são muito bem-vindas, né? Não é aquela coisa de detonar a pessoa, né? Então, é realmente uma coisa para uma autoestima seu, né? Para te elevar e também gostar de si mesmo, né? Ser um pouco egocêntrico nessa hora. Perfeito, agora eu virei fã do Camilo, hein? Virei fã do Camilo. Tô aí, achei que a resposta dele é genial, muito melhor que a minha. Muito legal a resposta do Camilo. Rodrigo, questão do ego, a gente está deixando a Bianca para o final, porque ela que atiçou, vamos dizer assim, numa das respostas ela falou ego. Rodrigo, ego. Mas agora o Camilo já falou tudo. Ficou difícil agora, eu vou tentar, hein? Vou tentar. Eu acho que o Camilo tocou numa coisa importante, que é essa questão do auto-amor também, né? Do autocuidado. Eu acho que é bem interessante, porque o ego, de certa forma, é uma casca, né? É uma casca exterior social, que tem valores sociais e tal. E eu acho que o nosso eu verdadeiro, ele tá anterior a isso, né? Então, o auto-amor, ele vai para esse eu profundo. Ele tem que ir para esse eu profundo e não para esse eu do exterior, porque eu acho que aí, de certa forma, isso é que gera dissonância, né? Quando esse amor ou esse apego vai para esse eu exterior, para o seu egocentrismo.
Eu acho que também concordo com a Nandi. A Nandi disse que ele é egocêntrico. Eu sou egocêntrico, eu confirmo isso. Né? Eu achei bem legal ele falar que tinha vergonha de dizer e hoje diz, né? Eu acho isso bem legal, acho que isso é um percurso de autoconhecimento, né, Anand? A gente conseguir olhar para a gente mesmo, né? Às vezes é difícil fazer esse exercício. E a gente, como artista, tem que buscar muito equilíbrio, né? O equilíbrio de deixar florescer o que tem que florescer em benefício do todo, né? Que esse florescimento não seja unívoco, que ele não seja florescimento beneficiando somente a um ou somente a mim. E também tem momento de silenciar, né? Tem momento de apenas ouvir, tem momento apenas de louvar o outro, de reconhecer o outro, é muito importante também, porque a gente cresce junto, né? Nós somos um jardim, nenhuma flor cresce sozinha, né? A gente precisa regar o companheiro também, deixar espaço para o companheiro. 30 segundos. Tá? Ter sua cota de sol e deixar a cota de sol para o companheiro, para o amigo, para a família, para a humanidade, né? Então, eu acho que é um tema que a Bianca trouxe bem importante, bem complexo, e que a gente tem que estar pensando sobre ele sempre, né? Sempre eu acho que a grande questão seria buscar fazer crescer o nosso verdadeiro, nosso eu verdadeiro, o nosso eu profundo, e essa casca animalesca de disputa, a gente tem que equilibrar, como se fosse um cachorrinho que a gente tem que cuidar dele, tem que educar. Perfeito. Olha, eu te digo o seguinte, eu convidei o Rodrigo para um sarau, mas ele tinha uma live depois do sarau, aí eu falei, não, Rodrigo, vamos deixar para um outro dia, vamos fazer no outro dia, porque eu queria ele lá durante 1 hora. Sabe o que acontece às vezes no sarau? São 10 minutos corridos, são 6 poetas. A pessoa fala o poema dela e vai embora. Não quer ouvir o poema dos outros. Isso é muito grave na minha concepção. E o sarau que eu participei, o sarau poético, que é organizado pelo Rodrigo, Bianca, a turma lá, foi muito legal. Você se inscreve, você fala, todo mundo está ali te ouvindo. Eu achei bonito aquilo. Muito legal, parabéns. Tá? Então, Bianca, agora a palavra é tua, lembrando a você que está assistindo online, só faltam 2 temas, só 2. Um é, cada um vai falar da sua obra, e depois cada um vai falar 3 minutos, o que quiser. Então não sai do canal. Eu sei que eu ultrapassei o tempo, 1 hora e 10 segundos, 10 minutos, mas perdão, tá? Estamos terminando essa questão do eco, depois é cada um falar da sua obra e 3 minutos. Bianca, ego. Bom, sobre o ego, eu já tinha falado bastante, né, antes, mas eu concordo completamente com o Rodrigo em relação a essa questão de a gente ter uma cota, né, do nosso ego para também dar oportunidade para as outras pessoas também brilharem, né? Não só a gente, né? É muito interessante essa coisa que ele trouxe, que me fez pensar exatamente nesse exercício do palhaço, nesse exercício que a gente tem que fazer diário, de questão de olhar mesmo para as outras pessoas, não só para o nosso próprio umbigo, né? Mas também saber se doar, né? Ser um pouquinho, tipo, menos egoísta, porque eu acho que o egoísmo vem justamente do ego, né? Egoísmo. Então, é isso, assim, a gente não só olhar para a gente, né? Mas também para as necessidades que as outras pessoas têm, assim, principalmente agora, né? Que muita gente está precisando, assim, de ouvir, de escuta, aliás. Tipo, dessa troca, né? Como a gente está tendo, que o sarau é justamente um alimento para muita gente. Eu acho que eu nem comentei aqui no começo, mas o sarau Conexões no Isolamento é um sarau que acontece todos os domingos, às 9, né? E todo mundo pode se inscrever, assim, apresentar a sua arte, né? Então, a gente se alimenta muito da poesia, e o ego não tem lá, sabe? Porque todo mundo brilha. Tipo, a gente está num lugar democrático, entendeu? Então, todo mundo brilha e se sente bem. Então, acho que é isso que alimenta o sarau. As pessoas se sentem bem. 30 segundos.
pessoas precisam, né? Então, a gente viu que é tão necessário que a gente continuou. E faz tempo, a gente está no 20º, sabe? 21º, sei lá, sarau. E aí, esse domingo vai ter, então fique à vontade aí para mandar um salve. Bacana, pessoal. Eu vou publicar na descrição do vídeo Instagram, Facebook, site, tudo que o Rodrigo, que o Camilo, que a Bianca me mandar. Eu peço que me mandem depois que terminar essa transmissão ao vivo. Eu vou publicar tudo que eles me mandarem. Fica de olho. O YouTube ele vai processar o vídeo, depois eu entro na descrição hoje mesmo e já publico os contatos do Rodrigo, da Bianca, do Camilo, tudo para você. Agora, prestigiando você que está online. Wanderson Santos, métrica é bem gostosa de se trabalhar, porém é bem difícil e tem que saber usar no poema. Mariana Rosa, Selma Franz da Rosa. Mariana Rosa, Selma Franz da Rosa, parabéns. Temas muito importantes, estou adorando. Cultura alternativa, quem está respondendo é a Agnes Adussumili, editora do portal, e nós agradecemos muito a ela. Wanderson Santos, Bianca, é sensacional. Bianca, né? Bianca, é sensacional. Seus poemas me encantam. Wanderson Santos, uma das técnicas que gosto de usar é que estou trabalhando bastante o enxugamento dos poemas. Assim tiro o excesso de palavras que não têm utilidade para estar naquele texto. Agora, cada um vai falar da sua obra. Eu não vou ocupar meu tempo, porque você veja outros vídeos do canal, bote meu nome na internet, tem muita coisa mesmo que eu já fiz ao longo de 42 anos. Tá? Vou passar a palavra para a Bianca. Bianca, fale da sua obra, o que você considera a sua obra, lembrando que depois vocês vão ter 3 minutos, aí realmente a gente encerra essa entrevista, bate-papo. Bianca, a sua obra. Bom, eu quero escrever um livro um dia, é o meu projeto de vida mesmo, né? Tipo, um dia conseguir ter o meu livro e divulgar a minha escrita para as pessoas. Eu estou musicando meus poemas ultimamente. Eu pego alguns amigos que são músicos e aí, a partir do meu poema, a gente faz uma música, eu gravo, a gente faz toda uma gravação. Você já viu, né, Anand? Eu mostrei lá no dia do sarau uma das músicas, assim, que já tem 2 músicas, né, que foram a partir dos meus poemas, assim, mas eu não tenho nada, assim, né, materializado mesmo, só a minha página no Facebook, e também tem no Instagram, mas eu uso mais o Face, que é No Silêncio da Madrugada, a página. Podem curtir lá, me sigam para ver a minha escrita. E é isso. Aí, quando eu tiver meu livro, um dia, quem sabe, podem... Eu vou divulgar aí. Até, de repente, fazer uma entrevista de novo. Claro, claro. Olha aí, então, do Silêncio da Madrugada, vai estar o link... Vai estar o link na descrição. Ela vai me mandar, eu só vou copiar e colar. Vai ser bem bacana, fica de olho aí, entra nessa página. Tá? Agora, Rodrigo da Rosa, sua obra. Vamos lá. Eu comecei escrevendo poesias em antologias, né? Editoras Humanitas, Ana Blume, jornais, né? Revistas. E em 2012 eu publiquei o meu primeiro livro, um livro de tradução de poesia espanhola, né? Eu faço questão de falar porque foi um trabalho muito bonito, foram 5 anos de correspondência entre eu e o poeta espanhol Vicente Cervera Salinas, que faz uma poesia contemporânea, belíssima. Então, traduzi esse livro sob toda a supervisão dele, é um livro que também na Espanha foi bastante elogiado, né? O trabalho. E além de um livro, a gente fez um audiolivro. Então, ele declamando da Espanha, eu declamando aqui em São Paulo, mais a Carolina Soledad, que é chilena, declamando. Então, fizemos um trabalho também bonito de declamação, um audiolivro, né? Em 2012, quando ainda estava começando essa questão do audiolivro. E depois, em 2018, eu publiquei Tapete de Rendendê, esse meu livro mais recente, pela editora Desconcertos, aqui de São Paulo.
O nome Tapete de Rendendê, na verdade, vem de um poema de Silvio Ortoff, né? É um poema que eu musiquei e acrescentei alguns versos, e daqui a pouquinho, lá nos meus 3 minutos, eu vou mostrá-lo para vocês conhecerem. E tá aí, o que é rendendê? Rendendê é um tipo de bordado que senhoras do interior de São Paulo faziam, né? Fazem, mas as senhoras mais velhas faziam. É um bordado bem fininho, é normalmente um bordado que fica em toalhas de mesa, né? Um bordado bastante fininho. E aí, essa referência, claro, é porque na minha poesia, na minha obra, eu procuro muito valorizar os ancestrais, né? Os antepassados, valorizar nossas raízes e valorizar muito a cultura popular, a sabedoria indígena, né? 30 segundos, tá? 30 segundos. Então, Tapete de Rendendê é a obra publicada e vamos fazer uma revisão, uma nova edição está saindo agora pelo selo Em Busca das Artes, que fazemos parte de um coletivo de escritores de Embu das Artes, e vou estar lançando Quem Perde Ganha, que é o livro infantil, vai sair esse ano ainda, sobre a vida de felinos, e vou estar lançando Vertigem, Esse Ser Corpo, que eu já li alguns poemas, também vai sair esse ano. E é isso, obrigado. Perfeito. Ó. Você deve ver um poema, uma entrevista com Celeste Maria, onde ela baixa o pau nesse negócio de 30 segundos. Ela baixa o pau em mim. Vai aí, vê aí que vale a pena. E o Rodrigo, eu vou ver se o Rodrigo me põe nesse grupo de construção poética, e um dos temas podia ser 30 segundos. Vamos ver o que vai nascer desse tema. Camilo, por favor, a sua obra, Camilo. Bom, a minha obra, ela inicia já na minha fase na fase de ensino médio, né? Que eu me descobri realmente fazendo a minha primeira experiência no teatro, né? No ensino médio. E foi também justamente naquele ano do que faleceu o Sérgio Cardoso, né? Que estava numa das novelas, O Primeiro Amor, que foi de um impacto muito grande. Então teve esse marco muito importante no início da minha descoberta no que fazer da vida. Fui para São Paulo em busca desse meu sonho, né, de realizar esse sonho, fazer faculdade, estudar, né, logo depois do ensino médio. E ela foi muito meteórica para mim, né? Porque em São Paulo eu via, tipo assim, eu não sei se é uma questão de ego também, uma coisa meio egocêntrica, mas eu me via assim, poxa vida, me realizaria quando um dia eu representasse no Teatro Municipal, né? Porque aquilo ali para mim era um templo muito sagrado, né? E né? Então, no momento que eu pisasse naquilo ali, eu me sentiria realizado profissionalmente. E foi muito meteórico, né? Porque no primeiro ano já de companhia que nós estávamos em São Paulo, num festival infanto-juvenil, né? Fomos convidados pela Secretaria de Cultura a nos apresentarmos no Municipal. Então, aquilo ali foi não sei, de repente, não é que perdeu sentido, mas eu falei assim, poxa vida, né? Tão rápido. E também a experiência com o Antunes Filho, né? Também logo em seguida, né? Esse grupo, que eu pertencia à formação, ao processo criativo do Macunaíma, né? Um divisor de águas na estética da arte cênica brasileira, né? Onde também culminou para a mudança de concepção cênica do próprio Antunes, né? Que dali ele já partiu para o CPT, não mais quis fazer teatro comercial. Então, eu tenho esses dois momentos na minha vida muito marcantes, né? A minha realização como ator no Municipal e a minha participação a minha responsabilidade criativa também na montagem do Macunaíma, junto com o famoso, né, Carlos Augusto Carvalho, né, o Cacá, né, que eu quero também aqui deixar um grande abraço a todos. Mas e depois aí enveredou pela vida toda aí também, e estamos aí até hoje. E a minha obra mais recente também foi a participação na leitura dramática ontem com o Rodrigo, né, no laboratório da USP,
Arlequim, servidores 2 anos, também, que para mim foi maravilhoso, né? A participação dos saraus, às sextas-feiras, né? Que está nos conectando aqui, que eu agradeço muito a esse pessoal, e continuamos, né? Nesse trabalho aí, incansável aí. Muito bacana. Agora 3 minutos para a gente falar o que quiser. Eu queria informar para você, tem um rapaz, eu vou colocar depois na descrição, chamado Tiago Vieira. Esse rapaz tem feito um trabalho muito bacana na área de poesia, ele está com 6.000 seguidores no Instagram, está difundindo todo mundo. O Cultura Alternativa, a TV Cultura Alternativa, vai começar a divulgar o Instagram e o Facebook das pessoas. Eu vou entrar no seu Instagram e vou ler poemas seus e nós vamos transmitir ao vivo. Obviamente, antes eu vou falar com a pessoa para ela me autorizar e eu vou lá, entro e leio ao vivo poemas da pessoa. Queremos divulgar o seu Instagram, o seu Facebook. Aqui é um local para divulgar as pessoas, as atividades culturais e também empresariais. Nós temos muitas entrevistas com empresários. Eu queria agradecer demais ao Rodrigo, Bianca e Camilo por terem disponibilizado nas suas agendas esse tempo para a TV Cultura Alternativa. Muito obrigado. Eu quero agradecer a você que está online. Divulgue essa entrevista para outras pessoas. Peça para as pessoas permanecerem pelo menos uns 20 minutos, que o algoritmo do YouTube vai colocar essa entrevista para cima. E aí eles vão poder... Outras pessoas que não fazem parte do ciclo de amizades de Camilo, de Rodrigo, de Bianca, vão poder assistir. Você que assiste sempre as entrevistas do Cultura Alternativa, você é muito importante. A gente só atingiu 1.100 inscritos em um mês por causa dos nossos coprodutores, por causa de você. Nós só temos a agradecer. Sem você, a gente não é coisa nenhuma. Você está entendendo? Vocês são fundamentais. Lancem temas, coloquem temas nas... Outra coisa, aqui nos comentários, coloque seu Instagram, coloque seu site, coloque o que você quiser para difundir também o seu trabalho, você que está assistindo. Não se esqueça disso. Muito obrigado a vocês. Meu nome é Anand, tá? Então, agora, 3 minutos, eu poderia falar poemas e tal, mas não. Não, é que eu estou realmente aqui ligado com os comentários. Quando eu faço o programa, eu saio morto, cansadíssimo. Então, Bianca, 3 minutos para você falar o que você quiser, sobre o tema que você quiser, ou poesia, ou sei lá o quê. Tá bom? Legal, agradeço aí a participação, o convite, foi ótimo. Foi muito bom esse papo, foi super profundo. Vou divulgar bastante também. E eu gostaria de ler, então, um poema, né? Mais um, porque eu só li um aqui. E aí, assim, eu acho que minha imagem vai travar, né? Mas vamos lá. Não? Vamos ver. Eu vou ler a partir da minha experiência que eu tenho tido com o crochê. E vou ler o poema justamente que o Anand falou, que ele elogiou bastante. Linhas, fios, veias abertas. O que pulsa é o que eu teço, todas as palavras que moram em mim. De mim, por vezes, vêm sem cor, outras multicolors. Algo sempre do cor-ação, ligado às minhas mãos. Tecer, escrever, escrever, tecer. Tudo aquilo que consigo escutar. E aí, será que dá para ler mais um? Dá tempo? Dá tempo, dá tempo. Ah, então tá. Está em 1 minuto e pouco. Você tem 3 minutos. Então tá. Eu vou ler a partir de um exercício que eu fiz, porque eu fiz um curso de poesia que falava sobre o silêncio na poesia. Então, eu vou ler a partir de uma experiência. Na noite da aldeia indígena, o céu me engolia com todas suas estrelas, e de longe, quase perto, um canto de libertação,
para aqueles que já tinham subido. Todos os silêncios vividos naquela terra a ponto de luz foram algo que nunca mais presenciados e por isso tão bem guardados. É isso. Muito bacana, Bianca, obrigado. Eu vou deixar o Camilo por último, porque quando ele falou um pouco da obra dele, eu achei muito bacana, sabe? Tem uma história muito interessante, vamos ver o que ele vai falar nesses 3 minutos. É muito legal a história do Camilo. Se você está assistindo a partir de agora, dá uma volta aí, são 3 pessoas com bagagem, muita bagagem. Tá? Rodrigo, 3 minutos, Rodrigo, pra você fazer o que quiser. Aí o Rodrigo, assiste o programa que o Rodrigo, toda vez que eu falo 30 segundos, ele fala 30 segundos, eu ainda vou te dar uma surra, senhora. Não, ele não fala te dar uma surra, ele só fala assim, 30 segundos, tá bom. Vai, Rodrigo. Maravilha. Eu vou começar reverenciando ancestrais, né? Então, tem uma ancestral aqui na minha cidade, que é a Raquel Trindade, uma folclorista, uma artista completa, filha de Solano Trindade. Ela partiu há 2 anos atrás e eu fiz um poema em homenagem a ela. Tinha feito, inclusive, antes dela partir. Que é assim. Nossa rainha Cambinda, brilha mulher alegria, corpo dançante vigor, já 80 quem diria. Todo fulgor africano circula nas suas veias, força da terra-mãe, Zulu, África, na peia, negro retinto da noite, quadris na malemolência, cores de Pernambuco, vive zumbi em potência, filha dileta da arte, do artista da Trindade. Seu pai, o forte Solano, ao povo deixou saudade. Tem como netozinho o multiartista com fé, na linguagem do hip-hop, elevando essa maré. As mãos da negra vivida, em tela faz multicores, da vida da gente simples, em festejo com amores. Negra é a cor mais linda, espalha sua beleza. Na cultura brasileira, mais forte tom, com certeza. Embu das Artes se fez, assento desse almanaque. Tem como casa o teatro e a bênção do atabaque. Esse é um poema da Raquel Trindade, né? E agora eu vou cantar uma música que dá nome ao meu livro Tapete Rindendê. Eu musiquei versos de Silvio Ortoff, acrescentei alguns. Então eu digo sempre que é uma parceria entre Silvio Ortoff e eu, embora ela ainda não saiba, um dia vai saber, mas é uma parceria entre nós. Poesia, meu passarinho, bordado em tico-tico, ponto de asas abertas, estrela de pena certa, tapete de rendendê, desci pensando em você. Fiz uma teia de sol da luz, fiz um lençol no leito dessa poesia, me deito de noite e de dia. Poesia de malha, novelo de lã, percorre toda manhã. Poesia de malha, faz o que lhe dá na telha do crochê desse paninho. Fiz um jardim de água, as flores estão molhadas como as poesias passadas. Tapete de rendendê, desci pensando em você. Agulha é minha pena, teu nome é meu poema, som e cor das ancas, seu nome é Bianca. Agulha é minha pena, teu nome é meu poema, toda luz, universo astral, seu nome, Anand Rao.
Agulha é minha pena, teu nome é meu poema. A vida é bela como é, o seu nome é José. Então, esse é a música que dá nome ao meu livro, Tapete Rendendê. E eu queria também cantar uma outra música, se a gente tiver tempo. É uma poesia. 30 segundos. 30 segundos. É uma poesia que eu fiz para o Nordeste, muito rapidamente. Caboclinho verdadeiro, caboclinho lindo, chega aqui nessa quixaba, caburé, bem-vindo. Caboclinho verdadeiro, caboclinho lindo, chega aqui nessa quixaba, caburé, bem-vindo. Araçal, tapiá, currupião, asa de telha, por debaixo do oiti, arrevoço, iriri, caburé no Murici. Caboclinho verdadeiro, caboclinho lindo, chega aqui nessa quixaba, caburé, bem-vindo. Caboclinho verdadeiro, caboclinho lindo, chega aqui nessa quixaba, caburé, bem-vindo. Coleirinha na cacimba, sorba a seiva do coité, João Congo bem de riba, capaça, limos, abelê, caburés, preto e pimba. Ouve o galo da Campina, ainda é na Carnaúba, Tiadão, Peito e Pina, Croatá e Macaúba. Caburé, Delicina, se não rebuça Baraúna. Caburé, Delicina, se não rebuça Baraúna. Caboclinho verdadeiro, caboclinho lindo, chega aqui nessa quixaba, caburé, bem-vindo. Caboclinho verdadeiro, caboclinho lindo, chega aqui nessa quixaba, caburé, bem-vindo. É isso aí. Perfeito. Me sigam no Instagram, Rodrigo da Rosa Poeta. Gratidão. Tô dentro, tô dentro. Oh, muito bonito, muito obrigado. Camilo, a palavra é tua. Vamos aqui, então, eu quero fazer uma homenagem, né, a uma cidade não tão maravilhosa, né, que a gente estamos vendo hoje, né, o nosso Rio de Janeiro. Existem praias tão lindas, cheias de luz, nenhuma tens os encantos que tu possuis. Tuas areias, teu céu tão lindo, suas sereias, sempre sorrindo, sempre sorrindo. Copacabana, princesinha do mar, pela manhã tu és a vida a cantar, e à tardinha o sol poente deixa uma saudade na gente. Copacabana, o mar, o eterno cantor, ao te beijar, ficou perdido de amor. E hoje vivo a murmurar, só a ti, Copacabana, eu hei de amar. Correndo entre os rios e as montanhas, o Rio de Janeiro não era só apenas a capital da República naqueles anos 1950, 52. Era também considerada a cidade dos nossos sonhos. Nas ruas, avenidas, no sorriso, no ar e no mar, em nada vislumbrava-se qualquer sinal de decadência. São Paulo, por sua vez, era uma cidade organizada, limpa, onde os seus elegantes bondes avermelhados subiam e desciam a Avenida São João. Corria-se sempre, corria-se para tudo. Era chamada a locomotiva de nosso país. Mas esse corre-corre não era mais do que uma forma a mais de se juntar dinheiro para que pudéssemos desfrutá-lo na cidade maravilhosa, ou mesmo até bronzear-se nas águas calmas das praias de Copacabana ou Botafogo. Entrávamos sem medo naquelas águas,
sem receio das manchas do petróleo, dos esgotos ou até mesmo dos assaltos. Era um tempo que os túneis não haviam ainda furado as montanhas, encurtando os caminhos da cidade. Tudo era muito diferente. Esse texto é do jornalista e escritor Flávio Tavares, né? Inclusive foi um catedrático aí da UNB, em Brasília, né? E também uma homenagem que eu faço ao início da Bossa Nova, né? O nosso Dick Farney, em Copacabana. E fica aqui. Olha só, desculpa você que está online, 1h40, desculpa, mas eles tinham muito para dizer e eu acho que virei fã dos três, realmente saio desse programa encantado, enfim, foi muito bonito. Tchau, não tenho o que dizer, acho que eu estou meio emocionado. Tchau, valeu, um abraço e uma boa noite. Rodrigo, Bianca, obrigado. Valeu, um grande abraço. Obrigado, Ana. Valeu.